Olá, o nosso objetivo hoje é estudar e tentar entender como é que funcionam as células de combustível. Esse dispositivo que ele realiza a conversão da energia química diretamente em eletricidade sem combustão, né? Ele combina hidrogênio e oxigênio e produz eletricidade direto. A gente pode dizer que a célula de combustível teve um desenvolvimento contemporâneo com o desenvolvimento dos motores de combustão interna, sendo que o seu conceito é inclusive anterior à implantação dos motores do ciclo Otto, né, que começaram de uma forma mais prática, representar o desenvolvimento dos motores de combustão interna. Então a gente pode dizer que a célula de combustível é uma prima mais velha um pouco dos motores de combustão interna. Como a energia química ela não precisa de ser convertida primeiro em energia térmica e depois em energia mecânica, né, as células de combustível são bem mais eficientes. Além de minimizarem as perdas de energia, essas células de combustível são também menos poluentes do que os motores de combustão interna. Se o hidrogênio é verde, né, aquele produzido por fontes alternativas, né, fontes renováveis de energia, então se esse hidrogênio abastece a célula, ela vai emitir apenas vapor d'água e ar um pouco mais quente, sem trazer a pegada de carbono anterior. Apesar de haver muito investimento em pesquisa e desenvolvimento, né, para alavancar essa tecnologia de célula de combustível, existem ainda algumas barreiras que não estão permitindo que os veículos elétricos a célula de combustível eles ganhem a confiança do consumidor, né? Quais seriam essas barreiras? A primeira delas é o custo, né? Isso devido à utilização de metais raros e nobres, né? Principalmente como catalisadores, né? Platina, irídio, e também a produção do combustível hidrogênio também, que é muito caro ainda. Então, o fator custo ainda é uma barreira para a disseminação dos veículos a célula de combustível. A durabilidade também é uma questão importante, as pessoas observam com muita atenção, né? Segundo o Departamento de Energia dos Estados Unidos, para competir com os motores de combustão interna, os veículos elétricos a célula de combustível eles teriam que ter uma vida útil de 5.000 horas, com menos de 10% de perda de desempenho para competir com esses motores de combustão interna. Um terceiro fator também que proíbe ainda a disseminação dos FCEV, né, veículos elétricos à célula de combustível, é a deficiência na infraestrutura, principalmente na rede de reabastecimento de hidrogênio. Isso aí é um fator que tolhe muito a confiabilidade, né, e o desejo do consumidor possuir um veículo dessas características. A esse respeito, nós temos no nosso canal Motores McFlu um vídeo, né, que trata exatamente a respeito das estações de abastecimento de hidrogênio, como é que se encontra o estágio atual e como é que elas devem funcionar. E ainda adicionalmente tem alguns processos de produção do hidrogênio, como eles são realizados. A partir de agora a gente vai apresentar uns poucos tipos de células de combustível, as que são mais difundidas, dá apenas uma triscada nas 3 primeiras e na quarta nós vamos estudar com mais afinco por ser exatamente o tipo de célula que está sendo priorizado para uso em automóveis, né? Veículos elétricos a célula de combustível. Então a primeira delas é a célula de combustível alcalina, né? Essas células utilizam uma resolução de hidróxido de potássio em água como eletrólito e podem utilizar uma variedade de metais não preciosos como catalisadores no ânodo e no cátodo, né? Então é sempre o mesmo processo, ó, entre hidrogênio de um lado, oxigênio do outro, e tem como resultado eletricidade e água com um certo calor aqui sendo emitido.
O segundo tipo que nós vamos dar uma triscadinha é a célula de combustível de óxido sólido, né? Essas células trabalham proporcionando o mesmo fenômeno da eletrólise, né? Nesse caso, o eletrólito é um material cerâmico sólido e o ânodo e cátodo são feitos de tintas especiais que apenas revestem o eletrólito, né? Então, há o mesmo processo também entre o combustível com o ar e produz eletricidade mais água, né? O terceiro tipo são as células de combustível a ácido fosfórico. Essas células, elas consistem do ânodo e cátodo feitos com uma fina e dispersa camada de platina, né, como catalisador que retém o eletrólito de ácido fosfórico. E agora a gente chegou na tipo de célula de combustível Proton Exchange Membrane Fuel Cells. Uma tradução aqui ao pé da letra seria uma célula de combustível com membrana de intercâmbio de prótons, né? Essas células, né, a gente vai estudar com mais afinco porque elas estão tendo uma tendência de assumirem um papel de protagonista, né, na utilização dos veículos FCEV, né? E principalmente a Toyota, né, o Mirai, que é o veículo elétrico, a célula de combustível mais vendido no mundo, né? Ele adota essa tecnologia, né? Essas células apresentam em seu centro uma membrana feita de um polímero que permite a realização da eletrólise, né? Por esse motivo, também conhecidas como Polymer Electrolytic Membrane. Então, você observa que elas pegam a mesma sigla, né? Tanto nessa versão quanto nessa aqui. E agora a gente vai tentar detalhar cada componente dessa célula de combustível, tá? Então aqui nós temos uma placa metálica, né? Aqui nós temos de um lado a placa do ânodo e do outro lado oposto a placa do cátodo, né? Essas duas placas externas servem para o acondicionamento da célula, né? Eles contêm a célula, permitindo o transporte de elétrons, né? E também o escoamento dos fluidos aqui nessas canaletas. Combustível mais o produto também, né? Então, aqui a gente vê, ó, entrando o H2, né? Aqui entrando o O2, aqui a gente tem uma saída de água, mais o excesso de ar que entra aqui, e aqui nós temos a saída do excesso de hidrogênio. Em seguida, né, nós temos esse segundo componente aqui, que é a camada de difusão gasosa, né? É uma camada condutiva, né? Aqui no lado do ânodo, ele serve para que o gás, né, ele percorra esse caminho através de difusão. Difusibilidade é o que o hidrogênio tem, né? Até chegar do outro lado nós temos a camada de difusão gasosa também do lado do cátodo, né? Ok? E aí, depois dessa difusão, o hidrogênio vai chegar na camada do catalisador, né? Do lado do ânodo, onde acontece a reação eletrolítica, né? Onde o átomo de H2 ele se quebra em 2 prótons, né? 2H+, mais 2 elétrons. Então, essas camadas aqui de catalisador, né, podem ser da seguinte forma: nanopartículas de platina suportadas em nego de fumo, né? Esses são os catalisadores mais comuns. Podem ser também catalisadores de liga de platina, né? A platina é ligada ao níquel ou ao cobalto para modificar as propriedades elétricas, melhorando a atividade catalítica. Então aqui é a característica da camada do catalisador, né? E também pode ser utilizado, né, catalisadores à base de óxido de irídio, que são usados como aditivos protetores no eletrodo anódico, que impedem danos em condições de funcionamento críticas, né?
Essas condições são as mudanças rápidas de carga ou partidas de sistemas a baixas temperaturas. Então, no sentido de preservar, né, diminuir mais a degradação do material da camada do catalisador. Da mesma forma, tem a catalisador do lado do cátodo. E no seu centro, né, nós encontramos a PAM, né, que é a membrana de intercâmbio de prótons, que também a mesma sigla serve para Polymer Electrolyte Membrane. Né? É um polímero que serve de eletrólito aqui para realizar a separação dos íons. Né? A PAM é feita de um material denominado náfion. É um polímero que permite a passagem dos prótons, mas barra os elétrons e também não permite a passagem dos gases, sejam reagentes ou produtos. Né? Então agora a gente vai acompanhar essas formiguinhas aí para ver como é que acontece nessa simulação a produção de eletricidade nas células de combustível. Né? Então, aqui vamos aguardar, vamos observar sem comentários, depois a gente comenta. Então aqui a gente está vendo duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, encontrando a camada de difusão gasosa. Eles vão em busca da placa do catalisador, né? Aqui os dois átomos de hidrogênio transformam-se em 4 prótons e aqui, em função do catalisador também, são formadas 2 moléculas de água. Né? 2 prótons se unem a cada átomo de hidrogênio para fazer essa reação aí. Então, uma molécula de hidrogênio se transforma em 2 prótons, o próton segue por um caminho e o elétron segue por um caminho diferente. As formiguinhas vistas aí pareceram muito narcisistas, né? Queriam aparecer sozinhas, mas na realidade acontece que são milhares, né, de moléculas que estão preenchendo esses espaços, produzindo milhões de partículas aqui, né, de prótons e elétrons, né, que proporcionam uma diferença de potencial de cerca de 1 volt numa pequena célula de carga dessa. Né? Aqui a gente visualiza, né, eu peguei nesse artigo essa imagem que dá uma forma mais prática, né, ao que a gente viu nos slides anteriores. Né. Nós temos aqui as duas placas, né, aqui a gente visualiza a placa do cátodo e a do ânodo está aqui. Aqui a entrada de hidrogênio, aqui a saída do excesso de hidrogênio, como nós vimos. Temos uma placa de grafite aqui para direcionar o fluxo do H2, né. Uma série de juntas, né, para selar, né, evitar vazamentos entre um e outro. Aqui, né, dos dois lados a gente vê camadas de difusão do gás, como nós vimos anteriormente. Nesse caso aqui tem um GDL e MPL, e aqui no meio está a membrana, né, mais os eletrodos, ou aquelas camadas de catalisadores, né, que constituem a PAM, né, o Proton Exchange Membrane. Do outro lado a gente vê aqui a entrada do ar, que contém o oxigênio, e aqui o excesso do ar sai com a água produzida. E nesses dois contatos aqui a gente tem o coletor de corrente que vai produzir, vai pegar o circuito, né, para geração de eletricidade. GDL serve para Gas Diffusion Layer, né, que é exatamente aquela camada de difusão, que quando ela é pintada com a tinta à base de carbono, ela forma uma camada microporosa, o MPL. Então, as duas formam essa camada de difusão do gás. Claro que 1 volt não dá para nada, né? Para que assuma uma utilidade prática, essas células têm que ser montadas num empilhamento, né,
fuel cell stack para aumentar a voltagem para torná-la prática, né? E aqui a gente visualiza também a complexidade de todo o sistema, né? O sistema de fornecimento de ar, um soprador, aqui um tanque com umidificação, né? Um controle da back pressure, né? Da pressão. E aqui você abastece o ar, né? O ar na célula. Nós temos um sistema de abastecimento de hidrogênio, né? Também aqui, onde ele é umidificado, uma bomba de recirculação, abastecendo hidrogênio aqui na célula de combustível. Também temos um sistema de refrigeração aqui, ó, porque gera um certo calor aqui no interior da célula, né? E nesse dispositivo experimental aqui, né, contava-se também com um suprimento de nitrogênio para fazer a purga do sistema, né? Isso aí tentando manter, né, um pouco a durabilidade do equipamento. Ok? Entenderam como funciona uma célula de combustível? Se conseguiram entender, então aperte aí no botão do like. Caso não seja inscrito, se inscreva, né? Ative o sininho para receber informação de novos vídeos e vem mais por aí. Esse círculo redondo aí, você pode, ao clicar em cima dele, você já abre o local onde você pode se inscrever tranquilamente no canal. Vem mais por aí, muito obrigado.